Fala pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Corpo Consciente. E hoje nós vamos falar sobre estratégias que atletas utilizam na sua alimentação e que você, mesmo não sendo atleta, pode aplicar no seu dia a dia. Gente, eu quero começar apresentando todos os nossos participantes. Hoje estou eu aqui, Gustavo, temos a nossa psicóloga Emanuela, o João, que é o nosso endocrinologista, e temos um convidado especial que é o Bruno, que é nutricionista. Eu queria fazer um jogo com vocês, pessoal, de cada um começar aí se apresentando e contando algo errado que já fez na alimentação. Vou começar por mim. Eu já acreditei que se eu enchesse meu prato de azeite de oliva, eu ia emagrecer porque o azeite de oliva era saudável. Claro que eu ganhei peso fazendo isso. Bruno, conta uma tua. Cara, então, acho que eu já acreditei muito na questão do low carb, né? Que carboidrato engorda, quanto maior a insulina, mais gordura você vai depositar. Hoje a gente não sabe que as coisas são bem assim. E bem antes de entrar na faculdade, eu acho que eu já segui por muito tempo uma dieta low carb aí. Também já fiz jejum intermitente, já fiquei mais de 20 horas sem comer. Aí, cara, complicado. Também tem a questão de comer de 3 em 3 horas, já acreditei nisso numa época. Então, acho que a gente sempre fica meio a par desses mitos aí, né? E pode acabar trazendo algumas consequências pra gente. Show. E aí, João? Eu já fui do time que acreditou que suplemento conserta dieta ruim e treino fofo, assim. Então, que colocava muita fé nisso e deixava de fazer as coisas bem feitas do outro lado. Já depositou sua fé no BCA. Ixi, fé e muito dinheiro. A conta chega. Eu acho que uma coisa que eu já fiz foi acreditar que era importante parar de comer o chocolate e substituir por pasta de amendoim. Caraca, isso foi um tiro no pé tão grande. Bem mais calórico, né? Sim. Tá bom. Então, gente, vamos começar. Como que funciona a alimentação de um atleta, né? Vou deixar o Bruno falar um pouquinho melhor pra gente, mas sempre que a gente pensa no atleta, a gente tem que pensar no atleta de ponta, né? E para mim, os grandes exemplos, assim, que me guiam como pessoa que quer fazer esporte, é o Cristiano Ronaldo e o Michael Jordan, né? Eu acho eles atletas, assim, incríveis e disciplinados. E falando em disciplina, o atleta precisa comer exatamente, né, o que ele necessita. É tudo calculado, a alimentação deixa de ser um prazer para virar trabalho, né? Bruno, fala um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Bom, acho que quando a gente fala de atletas, a gente precisa entender um pouco de cada perfil. Nós temos tanto aquele atleta profissional que vive do esporte, também nós temos ali atletas e esportistas amadores, os atletas de finais de semana, acho que até um pouco da gente aqui, né? Cada um já estava falando um pouco antes da questão das corridas, meia maratona e afins, mas é muito importante, interessante isso que você falou, Gustavo, sobre as quantidades que são muito importantes, que dependendo do esporte, a gente tem um gasto calórico, uma demanda de nutrientes muito grandes, e como é que a gente vai equalizar isso para a pessoa conseguir ter uma boa performance, para ela conseguir garantir a saúde dela também. Então, esse é o principal ponto que a gente precisa levar em consideração. Qual que é o esporte que essa pessoa pratica? Como que tá os treinos dela? Como é que tá essas sessões de treino? Intensidade, volume, a duração também. E tudo isso a gente leva em consideração na hora que a gente vai montar a alimentação ali daquela pessoa, tanto em qualidade quanto em quantidade, que é o principal quando a gente pensa ali para a gente ter uma boa performance. Falando em qualidade e quantidade, quando a gente está falando de atleta, e até nós, quando vamos suplementar, né? A gente tem que pensar numa coisa também, o timing, né? Exato. Fala um pouquinho sobre o timing nesse caso. Perfeito. Cara, a gente precisa entender muito bem o perfil de cada suplemento. Então, a gente pode dar um exemplo ali, né? A gente tem suplementos que vão fazer um efeito agudo e vão ter suplementos que vão fazer um efeito mais crônico. Então, não adianta a gente usar um suplemento que tem um efeito crônico ali logo antes do treino e esperar que ele vai exercer aquele efeito ali que a gente espera. Então, muitas vezes esses suplementos, principalmente a betalanina, a creatina, são suplementos que a gente precisa tomar por um longo período, pelo menos aí umas 3, 4 semanas, até que eles comecem a fazer aquele efeito fisiológico que a gente busca. E, em contrapartida, também tem os suplementos que eu estava falando antes, mais agudos, por exemplo, a própria cafeína. A gente precisa entender um pouco sobre o conceito da meia-vida. Quando que vai ter o pico desse suplemento ali no sangue, que ele vai estar no auge do seu efeito. Então, por exemplo, para a cafeína, é perto de 50 minutos a 1 hora. Então, não adianta você tomar, às vezes, uma cafeína em cápsula, ou pré-treino, ou até mesmo o próprio café, antes do treino, imediatamente antes, e já ir treinar achando que aquilo vai ter um efeito na sua performance, que ainda não deu tempo de ser metabolizado e conseguir realmente fazer esse efeito, entende?
Bola. Esses dias, eu até postei no meu Instagram que eu tomei um suplemento. Eu e o João recebemos uma representante essa semana, né? Uhum. E eu tomei um suplemento que era com betalanina e nitrato, né? Foi a primeira vez que eu usei nitrato, né? Eu até caprichei um pouco no timing, tomei umas 2 horas antes ali para avaliar a função do nitrato. Cara, e assim, a gente só sabe como a gente responde depois de usar, né? Sim. Eu fiz uma baita de uma hipotensão, cara. Foi 15 minutos de esteira e deu um suador, assim. Nossa. Fiquei pálido, tonto. Tive que andar um pouquinho e subir para casa, assim, porque não teve chance, né? Cara, qual que é o timing da beterraba? Como que a gente usa ela? Cara, então, a beterraba é uma comida, um alimento muito Uhum. interessante, porque ele tem justamente essa alta concentração de nitrato. Então, igual você comentou, a gente tem que tomar pelo menos ali umas 2 horas, 2 horas e meia antes. E tem várias formas da gente usar esse suplemento. A gente pode usar a própria beterraba, fazer um suco ali, natural da beterraba mesmo, cerca de 500 ml. Só que o que acontece? A beterraba, ela não é o alimento mais gostoso do mundo, principalmente aí dependendo da pessoa. Então a gente pode colocar alguma coisa para disfarçar esse gosto, às vezes uma laranja, ou até mesmo um pouco de mel. Enfim, acho que cada pessoa acaba se utilizando de um artifício aí para poder fazer essa suplementação. Ou a gente também pode fazer a suplementação com suplementos em pó. Hoje em dia a gente também aí tem vários géis de carboidrato que já tem uma certa quantidade de nitrato ali. Então, são várias formas que a gente pode estar fazendo uso desse suplemento para colher esse efeito ergogênico dele. E Bruno, qual que é o principal tipo de esporte, de atividade física ou até intensidade, assim, que tem mais benefício no nitrato, assim, que você geralmente coloca? Porque não é para todo tipo de atividade física, assim, né? Sim, sim. Então, a gente até tem algumas evidências que são bem mistas nesse sentido. A gente tem evidências que mostram tanto em exercícios de curto prazo, quanto exercícios de longa duração, mais de endurance, assim. Então, o que acontece? Como o nitrato tem esse efeito vasodilatador e também tem um efeito de economia do exercício, então você consegue manter uma maior capacidade com menos uso de oxigênio. Então, na teoria, realmente pode ser aí usado numa gama de exercícios, mas na prática a gente realmente pode testar e ver melhor como cada pessoa acaba se adaptando. Eu já vi várias evidências, tanto no endurance, de corrida, ciclismo e exercícios de mais curta a moderada duração, assim, de remo, alguns outros esportes nesse sentido. Como é que chama? De pista, de 400 metros. Então, cara, o nitrato pode ser um excelente suplemento aí que pode ajudar na performance, com certeza. Eu sou grande fã. Eu sei bem disso, falamos no primeiro episódio, né? Da corrida. Manu, deixa eu aproveitar que você se manifestou. Me conta um pouquinho, quais são as principais características aí da parte psicológica de um atleta, o que os atletas de ponta precisam e o que o nosso ouvinte aqui, atleta recreativo, ou que quer começar a fazer exercício, precisa ter na cabeça aí para ter sucesso, para fazer até sem se lesionar, fazer com qualidade. Eu acho que nesse sentido eu até vou pegar o gancho do Bruno falando que isso é legal a gente avaliar muito qual é o perfil dessa pessoa que está chegando. Porque eu vejo que hoje em dia, até por conta das redes sociais e essa hiperestimulação e esse aumento da própria autocobrança, a gente acabou desenvolvendo alguns perfis que podem trazer essa questão da lesão, do prejuízo, enfim, por conta dessa prática mais exacerbada da atividade física. E o que eu percebo? Que, na verdade, a gente acaba, às vezes, por conta dessa rede social, perdendo um pouco a mão e colocando a prática de atividade física como se ela fosse a nossa profissão. Então, uma tecla que eu bato muito de que, às vezes, a gente precisa ter um hobby para a gente se permitir não ser bom em alguma coisa. Então, você está fazendo essa atividade física com qual intuito? E aí isso também vai alinhar muito com o direcionamento da própria alimentação, né? Porque se você não é um atleta de ponta, talvez tu não precise investir tanto em suplemento, tanto nessa questão toda, porque gera um custo não só financeiro, mas também, às vezes, para o corpo esse desgaste, né? Mas o que eu percebo é que o esporte ele acaba sendo um pretexto para a gente desenvolver muitas outras questões da nossa vida. Então, a disciplina, como a gente estava até conversando antes de começar o episódio, essa questão do comprometimento, de ter vínculo às pessoas, a convivência social, você se perceber se desenvolvendo. Então, uma coisa que eu falo muito quando eu estou vivendo a corrida é que, às vezes, a gente não corre 42 quilômetros pela maratona, mas tudo que tu vive antes disso, pelo ciclo, seja 42, seja 21, seja enfim. E aí eu acho que isso, tu e o João também, né? Já que a gente é tudo atleta amador aqui, tem um pouco para dividir da experiência. Eu acho que isso que você falou faz muito sentido, né?
Até foi algo que o João já comentou aqui, né? Mas é gostar do processo, não do resultado, né? O processo para você chegar a fazer 42 é muito mais prazeroso do que o dia que você faz os 42. Claro, você fez 42, você vai comemorar, vai sair feliz, vai comer Sim. depois, mas assim, o durante é muito gostoso. Sim. Até você treina com assessoria, né? Uhum. Faz amigos, tem o Exatamente. grupo, um puxa o outro para frente. Isso acaba virando, né? Quando a gente tem um ciclo social gostoso, acaba ficando muito mais fácil. É reforçador, né? João, você que é muito bom aí da parte de disciplina, seguir o processo, eu te admiro muito por isso. Obrigado. O cara sempre posta foto na academia às 6 da manhã com uma legenda do Fábio Braza. Já passa do Instagram, João, pra galera se motivar contigo. Fala um pouquinho mais pra gente, João, dessa parte de motivação. E depois me fala um pouquinho também de como que os hormônios influenciam aí a nossa prática esportiva. De motivação é difícil, assim, porque eu acho que isso são coisas de verdade, assim, motivação e disciplina, principalmente a disciplina, é uma coisa treinável, assim, ninguém... Claro, tem pessoas que têm um pouco mais para isso, até por questão de ambiente, mas ninguém nasce disciplinado, ninguém nasce querendo fazer as coisas por fazer as coisas, assim, e gostando do processo, assim. Então, tem bastante divergência, até eu gosto de escutar bastante sobre isso, assim, que tem gente que discute, até alguns neurocientistas que discutem um pouquinho sobre que você só pode ter disciplina se você tem motivação, que não são coisas separadas, assim, né? Uma pessoa disciplinada é porque ela tem uma motivação, um motivo forte o suficiente para ela ser disciplinada. E eu acho que, talvez até a Manu pode falar até um pouco mais sobre isso, é que você entender o significado que você está dando para as coisas e você entender o motivo e a importância que aquilo tem para você, para você poder ser disciplinado em relação a isso. Porque é muito mais difícil você ser disciplinado em uma coisa que não tem significado para você, assim, que não tem importância. Então, é muito mais fácil, por exemplo, você ir todo dia no hospital se é tua mãe que está internada lá. Assim. Agora, é muito mais difícil você ir no hospital para você fazer trabalho voluntário toda semana para pessoas que você não conhece. Você precisa de uma carga de importância para aquilo diferente. Então, eu acho que, para mim, a disciplina também tem muito a ver com motivação. Assim. Então, não é uma coisa separada. Não é uma pessoa que é disciplinada é independente da motivação. Então, a pessoa disciplinada tem que ter uma motivação e um motivo forte para estar fazendo aquilo. Assim. Excelente. Falando em motivação, entrevista motivacional, né? Funciona, não funciona? Como você conduz isso? Eu parto, na verdade, do pressuposto de que a gente não tem uma verdade absoluta. Então, tu pode chegar para mim hoje na clínica e tá super motivado, super comprometido, super disposto a tudo isso, e amanhã pode ser que você acorde com outra ideia completamente diferente disso. E aí eu até pego essa questão que o João trouxe sobre disciplina e motivação, como elas se relacionam. A coisa, ela sempre vai partir do que a gente está escolhendo pensar ou a forma como a gente escolhe olhar para essa situação. Eu até gosto de pegar o exemplo de uma mesma situação. Então, digamos que eu esteja, sei lá, caminhando na rua e eu tô num dia muito bom. E aí passa uma amiga minha por mim e ela não me dá oi. Provavelmente vou pensar algo do tipo, ela tá com pressa, depois eu mando mensagem, pergunto se tá bem, se precisa de alguma coisa, e vou seguir minha vida. Se eu tô num dia horrível caminhando na rua e essa minha amiga passa por mim, eu vou pensar, cara, ela não gosta de mim, eu fiz alguma coisa, eu posso sofrer com isso, eu posso começar a chorar, eu posso querer voltar pra casa. Enfim, uma terceira situação, que na verdade é a mesma. Eu tô caminhando na rua, essa minha amiga não me dá oi, mas eu sei que ela acabou de receber uma mensagem dizendo que o namorado dela sofreu um acidente, por exemplo. Eu sei que ela tá indo correr, né, pra socorrer esse namorado. E aí eu posso ficar preocupada, querer ajudar ela, enfim. Por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque a situação é a mesma. Mas a forma como eu escolhi pensar sobre essa situação mudou a forma como eu me sinto em relação a ela e, consequentemente, o meu comportamento. Então, o nosso comprometimento com todas as questões da vida, ele vai ter essa base. A forma como eu escolho olhar para isso vai mudar como eu me sinto e a minha disposição. Eu vou estar sempre disposta a treinar na chuva, no frio, cedo? Não. Mas a forma como eu escolhi olhar para isso vai mudar o meu comportamento com base nisso. Então, também, né? Isso é muito da mentalidade tanto do atleta quanto de atletas amadores, profissionais, como da gente também para o trabalho, do tipo, nem todo dia a gente tá a fim de trabalhar, mas a forma como tu pensa sobre isso vai mudar todo o resto. E aí isso também tem muito a ver com questões temperamentais e da formação da personalidade, enfim, isso é muito legal de ser avaliado clinicamente. E aí a gente avalia até aspectos como a conscienciosidade, enfim, que são fatores que a gente pode ver o que precisa ser desenvolvido a mais ou o que a gente pode usar a favor para desenvolver outros tópicos, mas não tem como isolar uma coisa da outra.
Cara, sensacional, hein? Gostei desse exemplo também, assim, que você Gostei, usou, assim, achei muito bom você mesmo. tem pensamentos diferentes com situações diferentes, assim. João, em relação a hormônios, atitudes que atletas fazem para se manter saudáveis com seus hormônios em dia. E aí, pensando na parte de cortisol, melatonina, insulina, testosterona, e se você quiser aprofundar um pouco, falar um pouco de ciclo menstrual, né? Como que é a mulher que quer fazer exercício? Tem Isso é diferença ou legal. não tem? Com certeza Sim, tem. também tem. Eu vi uma mesa inteira sobre isso no Congresso de Nutrologia, que foi incrível, assim, até quebrou alguns tabus para mim. Mas vai que é a tua hora. Vale. Não, eu acho que esse tema, inclusive, vale um tema de podcast, assim, sabe? Só falando uma hora aqui, falando sobre atividade física e esporte em mulher, assim, porque é uma coisa que são muitas variáveis, tem muita coisa pessoal também. Eu já vi atleta falando que gosta de treinar, por exemplo, do que se sente mais forte durante o fluxo menstrual, por exemplo, que a variação muda muito. Isso foi o que me surpreendeu. Eu vi que é uma grande porcentagem, mas não é minoria, né? Menos de 50%, mas é uma porcentagem considerável que rende mais durante o período menstrual. Incrível. Então, não sabia é uma disso. coisa muito de coisa própria, assim, dependendo do tipo de esporte. Então, eu acho que isso vale uma conversa longa, assim. Tem uma aula só sobre isso no Desconstruindo o Corpo Emocional. Muito bom. Não, eu acho que isso é um tema muito legal. Vale a pena construir, eu acho, um podcast só para isso. É muito assim. legal. Em termos de atleta, eu acho que tem que separar um pouco, porque, assim, é uma coisa que já as pessoas estão entendendo um pouquinho melhor, que atleta de alto rendimento não é sinônimo de saúde, né? Então, um atleta de alto rendimento ele não está preocupado com saúde e longevidade, especificamente. Inclusive, tem estudos assim perguntando para atletas, por exemplo, se tivesse uma substância que fizesse ele ganhar todas as provas que ele fizesse nos próximos 5 anos, mas essa mesma substância ele ia reduzir a expectativa dele de vida em 20 anos. 90% dos atletas de alto rendimento, eles responderiam que sim, estavam dispostos a tomar essa substância, desde que essa substância fizesse eles ganharem todas as provas deles nos próximos 5 anos, mesmo que isso reduzisse a expectativa de vida deles. Então, sim, os atletas estão dispostos, por mentalidade, por ciclo, por ambiente, a fazer coisas que não necessariamente são iguais à saúde. Agora, eu acho que esse mesmo pensamento não deve ter para gente, atleta amador, atleta que está tentando correr uma prova de 21 quilômetros, que quer ser saudável. Assim. Então, a gente tem que pensar que o que eles fazem não é o que a gente tem que fazer para ter o rendimento, o perto que eles estão fazendo. Assim. Tem muito... Isso eu nem estou falando de doping, coisas que estão relacionadas dentro do esporte de alto rendimento. Eu estou falando de variações hormonais, variações de ciclo sono-vigília, variações alimentares, variações de periodicidade de treinamento que tem um atleta de alto rendimento que isso não pode levar para a gente, assim, por exemplo. A gente pode levar de exemplo de disciplina. Eu acho que isso é ótimo para a gente tomar um bom exemplo de disciplina, de força de vontade, mas com poréns que o atleta está vivendo a rotina, o dia, o sono dele para isso. Assim, ele vive daquilo, ele está fazendo aquilo, a disponibilidade dele é para aquilo, para comer, dormir e treinar. Não é um hobby. É a vida então, e o trabalho dele. Exato. Né? Então a gente não pode se comparar e querer fazer a mesma rotina, o mesmo treinamento, a mesma dieta que um atleta que está ganhando para comer, dormir e treinar. Assim. Então, acho que a gente tem que separar muito, que é uma coisa que a gente confunde, sabe? Atleta de alto rendimento não é saúde. Às vezes está bem longe disso, inclusive. Assim. Sim, mas o que eu poderia adaptar de uma rotina deles que seria benéfico para mim? O que a pessoa que não treina, ou treina muito pouco, podia tirar de aprendizado que um atleta faz? Para mim, o que eu mais digo de aprendizado, que é uma coisa que eu até internalizei assim para mim, é que não existe resultado sem sacrifício. Então, você vai ter que fazer alguns sacrifícios, dependendo do tamanho do resultado que você quer, sacrifícios maiores, sacrifícios menores. Sacrifício, assim, eu digo, não é doloroso, mas sacrifício, assim, eu vou ter que deixar de fazer uma coisa, às vezes, que eu gosto, de comer alguma coisa que eu gosto, às vezes, de sair à noite em algum momento, porque eu preciso, porque isso vai me trazer algum malefício no meu treinamento, no meu rendimento no outro dia. Ou se eu beber hoje à noite, eu vou correr amanhã, eu não vou ter o mesmo rendimento, assim. Então, isso, de uma forma ou outra, é um pequeno sacrifício que você tem que fazer para ter o rendimento que você tem. Então, para mim, o que eu mais uso de exemplo, quando eu vejo um atleta de alto rendimento, é entender que não existe sacrifício, não existe resultado sem trabalho duro e sacrifício e uma rotina bem feita, assim, sabe? Para mim, isso é de longe o que eu mais gosto de olhar para um atleta e eu tenho certeza que todos eles têm feito muito sacrifício para ter o resultado que eles têm, assim. O famoso é justo que muito custa, que muito vale. Não, com certeza. E é um sacrifício que às vezes não é só físico, não é só do tempo, mas é social, né? Sim. Deixar a família de lado, o filho de lado. Tem mão de muita coisa, esporte, né? Deixar uma festa de lado, por exemplo. E muitas pessoas vêm até no consultório, assim, querendo resultados
sem estar dispostas a fazer o sacrifício, sabe? Uhum. E, de novo, não são sacrifícios grandes, às vezes para algumas pessoas são, mas muitas pessoas querem a pílula mágica que vão fazer elas sair de um físico A para o físico de um atleta, sem o sacrifício que o atleta fez para chegar do físico A até aquele físico de atleta. Então, as pessoas precisam entender que não existe ganho sem dor no meio do caminho, assim mesmo. De uma forma ou de outra, ou dependendo do resultado que você quer ter, vai ter mais ou menos sacrifício. Acho que sacrifício é uma palavra que você, quando você olha para o atleta, você tem que entender que aquele atleta, para ele chegar ali, ele fez muito sacrifício para ter o resultado que ele tem. Assim. Legal. Show de bola. Bruno, deixa eu aproveitar e jogar para você a parte de alimentação, tá? Uhum. Como que eu posso fazer para ter um prato saudável aí, que respeite as leis de uma boa alimentação, né? Como que eu posso, eu, pessoa comum, né? Hoje, não, quero ter uma vida mais saudável. O que eu posso fazer para adaptar o prato? Sem falar de balança, de pesar, assim, qualidade alimentar. Como que eu cuido disso? Perfeito. Cara, eu acho que o aspecto qualitativo da alimentação é muito importante da gente abordar. Muita gente às vezes pensa isso, né? Cara, nossa, vou ter que fazer uma dieta, mas não quero ficar pesando a comida, não quero ter a balança e ficar com toda essa questão, mas realmente não é necessário. Você pode ter uma alimentação muito boa, sem precisar ter que ficar ali pesando a comida e tudo mais. E como que você monta um prato já bastante saudável, que vai garantir muitos nutrientes, carboidratos ideais, proteínas, às vezes um certo nível ali de gorduras saudáveis, e também micronutrientes, vitaminas, minerais. Cara, a gente pode começar da seguinte maneira: colocar ali um cereal. Então, na rotina de 99,9% dos brasileiros é o famoso arroz. Ah, Bruno, precisa ser o arroz integral? Não precisa. Ele é um pouco melhor porque ele vai ter um teor um pouco maior de fibras. Se você gosta, eu acho que é interessante. Ah, se você não gosta, não quer comer, não tem problema. Vai com arroz branco, depois colocar uma leguminosa, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, todas são excelentes opções. E tentar colocar o feijão ali por cima ou por baixo do arroz, cada um tem a sua preferência ali, né? Depois eu acho que vem uma boa fonte de proteína. Então, um filé de frango, uma carne, pode ser uma alcatra, um patinho, alguma coisa nesse sentido. Ou até mesmo um peixe grelhado, cai super bem. Ou também tem o pessoal que vai mais para o vegetarianismo, veganismo. Às vezes dá para fazer uma proteína texturizada de soja, ou até mesmo caprichar um pouco mais nas leguminosas, que tem bastante proteína vegetal também. E por fim, para fechar esse prato saudável, é imprescindível a gente colocar uma boa quantidade de legumes e também de salada, que é onde vai vir a maior parte de fibras, muitas vitaminas e minerais, compostos bioativos que a gente só tem ali naqueles alimentos. Então, eu acredito que dessa maneira já dá para a gente montar um prato muito saudável e muito equilibrado para você consumir no dia a dia. E também não tem nada de muito, nossa, assim, super difícil, super complicado de você conseguir encaixar aí na sua rotina, ou até mesmo de você ter acesso, de comprar no mercado, numa feira. Então, dessa forma já dá para você garantir uma boa parte de uma alimentação saudável só nas duas refeições principais, almoço e jantar. Legal. E como fazer essa harmonia, esse prato saudável, sem fazer a minha comida perder a graça? Porque tem muita gente que queixa do sabor, principalmente de legume, de vegetal. Como que eu posso fazer isso ter mais graça e, ao mesmo tempo, continuar com baixas calorias, continuar com uma qualidade alimentar boa? Perfeito, Gustavo. Então, isso é uma coisa que eu gosto de trabalhar muito com os meus pacientes também. Essa questão de você desenvolver sua autonomia alimentar e, principalmente, aprender a se virar um pouco na cozinha. Você não precisa ser nenhum masterchef ali, saber elaborar pratos super finos, super complicados, mas entender algum básico, como que você pode se virar com uma receita para você ter uma variedade maior ali. Então, por exemplo, você não precisa comer só filé de frango. Você pode variar. Às vezes você pode fazer um frango desfiado, ou você pode fazer um escondidinho de frango, algum outro dia ali, às vezes, fazer uma torta, enfim. Sempre aplicando novas receitas para você estar mudando textura, mudando o sabor, deixando aquele alimento, às vezes até com os macronutrientes bem semelhantes, mas com uma apresentação, um gosto, um sabor totalmente diferente. E isso vai fazer muita diferença na hora de você realmente ter constância
em conseguir comer aquilo que você precisa, seja para você ter uma boa performance ou para melhorar a sua saúde. Outra coisa extremamente importante, saber utilizar os temperos. Então, se você não tempera a sua comida, às vezes só usa ali um salzinho e olhe lá, cara, você está perdendo muito em questão de sabor e de novas experiências. Então, você pode usar sim à vontade temperos naturais, páprica, alho em pó, cebola em pó, orégano, chimichurri, lemon pepper, enfim, tem uma variedade aí enorme de coisas que você pode usar para estar colocando mais sabor na comida e não deixar isso uma coisa monótona, sem graça, sempre aquela coisa, arroz com frango. E aí, rapidinho, você acaba enjoando daquilo e logo você, cara, já vem com aquele pensamento, não consigo fazer dieta, não consigo só comer essa comida sem graça, mas não precisa ser sem graça. E aí você precisa aprender a realmente fazer coisas novas, experimentar novas receitas e também temperar a comida de uma forma ali que fique do seu agrado e que você consiga se alimentar e ter prazer nisso. Sim, a criatividade entra muito forte nesse quesito, né? Sim. Falando em tempero, a Manu postou um ovo essa semana que ficou uma obra de arte, assim. A Manu sempre faz uma obra de arte, todos, cara. Eu sempre passo vontade. Eu acho que é o maior pelos exemplo stories de como dela. você transformar visualmente, dá vontade de comer, deve ter ficado bom por causa. Ficou pra caramba. Modéstia à parte estava gostoso, mas eu acho Sim. que vou pegar até o gancho disso, que essa questão da gente ir se experienciando na cozinha, eu até brinco que a minha culinária, na verdade, ela é de sobrevivência, porque se for ver, eu como praticamente a mesma coisa. A base, assim, ela é muito, muito semelhante, mas eu trabalho muito com pacientes que têm seletividade alimentar também, e aí a gente vai dessensibilizando algumas questões em relação à textura, cheiro, tempero, tudo isso, mas é justamente essa questão do teste. E aí, onde é que começa tudo isso? A forma como a gente está olhando para esse alimento. Porque se a gente chega, talvez, no mercado, na feira, enfim, com uma pré-concepção do tipo, isso é verde, não vai ser bom, isso é cenoura, chuchu não tem gosto, tipo... Quanto de verdade tu tá dando para esse pensamento? Porque isso tá te prejudicando ao passo que você deixa de ingerir coisas que o teu corpo precisa para funcionar bem. Então a gente precisa elaborar tudo isso muito antes da gente falar, tá, então coma isso. Não, aqui, como é que tu tá olhando para isso? Por que isso tá sendo um grande problema na tua vida? Você acorda todo dia querendo ir trabalhar? Não, então talvez tu vai ter que comer alguma coisa que tu não gosta todos os dias para garantir a tua saúde também. Ou então vamos experienciar, porque não é um ou outro legume, um ou outro vegetal, não é uma ou outra forma. Existe um mundo. A gente precisa se abrir para experienciar isso. E onde entra o planejamento aí, Manu? Planejamento, definição de meta. É melhor chegar tentando ser 100%, começar de leve e aprendendo? Me conta um pouco. Eu diria que o 100% ele é meio distante do real. Então, eu começaria fazendo uma balança de ideal e real ali para a gente já não sofrer com essa frustração. O planejamento ele vai surgir muito nesse processo. Não tem como a gente falar vai ser X momento. Vai muito da subjetividade da pessoa. Então, se ela vai primeiro passar com um Nutri, talvez ela já saia com uma lista de mercado pronta, por exemplo, ou se ela vai passar, talvez, em terapia para construir tudo isso, essa disciplina, essa organização, a gente pode conduzir isso de uma forma diferente, mas o importante é a gente avaliar qual é o contexto dessa pessoa, qual é a realidade que cabe para ela. Não é olhar para a realidade do fulano e falar, por exemplo, sei lá, se alguém me acompanha no Instagram, domingo ou sábado é dia de organizar. Eu vou no mercado. Não adianta querer olhar para minha rotina e falar, nossa, eu quero ter a rotina igual a da Manu, sendo que não cabe. A gente precisa entender qual é a tua realidade para construir a rotina ideal para você. Não o ideal com base no que tu tá vendo do resultado do outro, da vida do outro, o que é real. E trazer para isso. E aí sim, trazer a prioridade, hierarquizar tudo isso. Saber que às vezes a gente vai sim ter que abrir mão de algumas coisas para conseguir trazer esse planejamento, para conseguir colocar tudo isso em prática. Você vai ter que assistir um filme a menos, por exemplo, para conseguir organizar a tua alimentação para a semana. E aí vai disso e vai variar muito de pessoa para pessoa. Isso entra um pouco do que o João falou ali, né? Além de disciplina, Exatamente. planejamento, sacrifício. Exatamente. Né? Para eu me organizar, provavelmente eu vou precisar de um tempo para isso. Então, eu vou escolho deixar o seu de fazer difícil. algo que eu gosto. Isso é Eu difícil. escolho o seu Exatamente. difícil. Qual que é a prioridade que você vai dar? Escolha o seu difícil. É difícil seguir uma dieta, é difícil cuidar do planejamento alimentar, mas é difícil não fazer isso e também não ser saudável. É difícil se frustrar, é difícil ter algumas funções comprometidas por não ter saúde, é difícil tu se olhar no espelho e não se reconhecer, é difícil tu não ter mais autoestima, é difícil tu não querer mais sair de casa porque tu não se reconhece. O que é mais difícil? Exato.
Falando em difícil, e entramos num ponto de pessoas aí com saúde já um pouco mais prejudicada. João, como é que eu individualizo não só uma rotina, mas uma alimentação, cuidado, para pessoas que têm alguma doença, como pressão alta, um diabetes? O diabético é muito diferente, dá para fazer um episódio inteiro só com diabetes. Sim, Eu já sim, pensei sim. no convidado, tá? Um colesterol alto, um problema de tireoide. Como que eu individualizo isso? Tem alguma característica especial de cada população Isso aí? aí a variedade de orientações muda muito, porque a variedade de comorbidades que a gente pode estar falando relacionada a isso é gigantesca, assim. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, até de uma condição que você não comentou, assim, de um paciente que veio essa semana para mim. Paciente pós-bariátrica, que veio depois de 4 crises convulsivas por hipoglicemia por dumping tardio, assim. E ele veio sem entender o que estava acontecendo, assim. Ele passou mais de um ano com o neurologista, chegou a usar anticonvulsivante, e era crise convulsiva por hipoglicemia. E ele me contou a receita das hipoglicemias, das crises convulsivas dele, que era o lanche dele, que ele comia pão com Coca-Cola, assim. E era batata, assim, eram os períodos que logo depois, assim, ele tinha uma hipoglicemia que, se ele não conseguia reverter, ele tinha crise convulsiva. Ele chegou a bater o carro numa crise convulsiva dessa, por exemplo. Para entender o quanto que cada condição tem uma maneira bem específica de você individualizar a maneira que tem que se alimentar, quando você tem que se alimentar, o que você tem que tomar cuidado ou não. Por exemplo, o segredo disso era o alto consumo de carboidrato de alto índice glicêmico, assim, num paciente que tem uma descarga de insulina grande, até relacionada às vezes a uma alteração pancreática mesmo, da própria bariátrica, assim, que fazia ele ter hipoglicemia tardia após esse tipo de alimentação. E que o tratamento da crise convulsiva que ele estava tendo era um ajuste de dieta. Basicamente isso, assim. Às vezes de time, de composição daquele alimento que ele estava fazendo. E até da ordem, né, João? Até da ordem, por Eu exemplo. acho assim. isso legal de abordar, tipo, a ordem que as pessoas consomem as coisas interfere também no resultado Sim. da saciedade, da E eles não têm, insulina. e é engraçado que o paciente veio, assim, por exemplo. Eles não têm, e a gente também, né? A gente também não tem noção quanto isso faz diferença, assim. Tanto para alteração glicêmica, para o diabetes isso também faz muito, assim, para o controle de diabetes, a maneira que você vai fazer, tem por exemplo, trabalhos, o diabetes tipo 1, isso mais, né, que tem uma deficiência plena de insulina. Dependendo do tipo de alimentação que você faz antes de um consumo grande de carboidrato, você diminui o pico glicêmico, assim, até tem trabalho com whey protein antes de consumo de carboidrato que diminui pico de glicemia pós. Então, nas doenças mais comuns, a gente está falando de diabetes tipo 2, hipertensão, dislipidemia, o foco principalmente é na redução de risco cardiovascular. E quando a gente está falando de redução de risco cardiovascular, a gente está falando das dietas clássicas, assim, tem algumas dietas mais específicas para isso, mas umas dietas de consumo principalmente uma redução de consumo de alimentos processados, uma redução de consumo de carboidratos simples, um alto consumo de proteína, principalmente proteína das dietas clássicas, assim, que são mais estudadas, principalmente dietas europeias, com alto consumo de proteína de origem marinha, de peixes, isso, assim, que além disso tem uma parte oleaginosa importante, de ômega 3 de origem animal, até de vitamina de origem animal, assim. Então, mas é o básico que a gente, no fundo, todo mundo sabe o que tem que fazer, o que é uma dieta basicamente bem feita, assim, que às vezes o básico não é fácil de fazer, assim, principalmente no meio de uma rotina difícil. Exatamente. Excelente mesmo. E pensando ainda em alimentação, Bruno, tem alguma diferença de eu comer antes o arroz e feijão ou comer antes a salada para minha saúde? A ordem com que eu como as coisas no meu prato faz uma grande diferença? Em questão de saúde em si, não. Mas tem muito dessa questão até que a Manu trouxe, né? Da questão dos picos glicêmicos e tudo mais. Então, isso realmente acaba interferindo, porque quando toda comida acaba chegando ali no trato gastrointestinal, se a gente às vezes prioriza primeiro as fontes de carboidrato, principalmente aqueles com índice glicêmico maior, antes das fibras, das gorduras, das proteínas, que vão atenuar um pouco essa liberação, essa absorção, essa digestão mais rápida, e liberação na corrente sanguínea, realmente isso pode acabar atrapalhando. Mas em questão de saúde, de maneira geral, eu acredito que não. Acaba sendo mais uma questão ali de preferência mesmo. Tem pessoas que às vezes acabam comendo a salada antes, até por questão de hábito, ou por questão de aumentar um pouco a saciedade, e aí acabar reduzindo ali um pouco do consumo dos outros tipos de alimento,
é uma estratégia bem válida ali no processo de emagrecimento. Agora, já pensando num atleta que às vezes precisa comer mais, ter esse consumo um pouco maior de calorias, aí já seria uma estratégia não tão interessante. Talvez seja interessante já começar pelos alimentos mais calóricos, já garantir esse aporte, e aí depois complementar com uma salada, alguns legumes, e pensando mesmo na saúde no longo prazo, né? Legal. E pensando em pré e pós-treino, né? E aí não falando de suplemento, falando de alimentação. O que que eu devo comer antes de um treino, seja de musculação, de corrida, e o que que eu devo comer depois? Perfeito. Eu sempre gosto de falar que a refeição pré-treino nunca é só a refeição imediatamente antes do treino, mas às vezes é tudo aquilo que você comeu várias refeições antes, até puxando um dia. Por quê? Muita gente acaba treinando de manhã, logo quando acorda, às vezes em jejum, ou faz uma refeição um pouco mais leve. E tem pessoas que acabam não tendo uma performance tão boa, ou até sentem um mal-estar ali durante o treino. E muitas vezes isso está relacionado não só à refeição que eles fizeram logo antes, ou se eles treinaram em jejum, mas o que eles comeram no dia anterior. Às vezes não fizeram uma janta ali um pouco mais volumosa, mais rica em carboidratos, e isso com certeza acaba impactando na performance. Quando a gente fala em pré-treino, é muito importante a gente avaliar como é que é esse treino. Será que é um treino de 1 hora ou é uma corrida, um exercício de endurance, uma coisa um pouco mais longa, com mais intensidade? Aí já precisa ter um ajuste um pouco mais considerável desse pré-treino, né? Não necessariamente a refeição logo antes, mas às vezes aqui é muitas horas antes desse treino, para dar tempo de toda essa comida ser digerida, esse carboidrato virar glicogênio, ir ali para o músculo, que vai fazer esse efeito, né, de gerar energia ali na hora do exercício. Então, é uma questão muito individual, mas de maneira geral, eu gosto de sempre colocar uma refeição, nem que seja um pouco mais leve, às vezes até uma fruta, ou até um pouco um doce de leite. Hoje em dia está bem na moda essa combinação aí. E tem pessoas que treinam em jejum e se dão super bem, não pedem performance, não acabam tendo mal-estar, nem nada desse sentido. Já o pós-treino é um momento de você focar na sua recuperação. Então, sair do treino, já focar ali numa boa alimentação bem volumosa também, com carboidratos, proteínas, de preferência um pouco de fibras, e aí já pensando em ter uma boa recuperação, dar tudo aquilo que o seu corpo gastou de volta. Então, repor todos esses substratos, esses nutrientes, pensando em você conseguir realmente se recuperar. Legal. Então, pós-treino, além do whey, um sanduichão de frango vai bem. Super. Super bem, tá bom. E para quem tem a vida corrida, que o João eu sei como é a vida dele, tá? O João, no dia que a gente trabalha junto, cara, ele fecha a porta do consultório e almoça ali em 5 minutos entre um paciente e outro. Basicamente isso mesmo. Cara, tenho muita pressa, minha vida é muito corrida, tenho 10 minutos para fazer uma comida. Tem algum snack, algum lanchinho rápido que eu posso fazer, que me salva e que não vai me fazer mal, que vai ficar legal? O que que você costuma passar para os seus pacientes? Claro, claro. Bom, primeiro acho que é muito importante ressaltar essa questão da realidade de cada pessoa, do planejamento, da organização. Então, às vezes a gente fala, cara, minha vida é muito corrida. Então, o que será que vale mais a pena para mim? Será que eu tento pegar uma coisa que seja super prática, mas às vezes um produto processado, como uma barrinha de cereal, barrinha de proteína, ou até mesmo uma suplementação, que às vezes a pessoa não está tão bem adaptada assim, não tem muito costume de usar? Ou será que vale a pena eu reservar umas horinhas ali do meu final de semana para fazer uma alimentação que eu estou mais acostumado, montar umas marmitas, uns lanches naturais, separar aqui umas porções de aveia, de granola para fazer com um iogurte, levar uma fruta? Então, depende muito da realidade de cada pessoa. Mas quando a gente fala de lanches práticos e rápidos, geralmente eu tendo a ir mais para o lado natural, mesmo sendo bem prático. Então, igual você comentou, cara, um sanduíche de frango vai super bem, um lanche natural, colocar ali às vezes um tomate, uma alface, uma cenoura, até mesmo algumas castanhas podem ser super interessantes, tem um perfil nutricional excelente, gorduras boas, mono e poliinsaturadas, também a gente vai encontrar ali vários minerais e também são excelentes para a saúde de maneira geral. Cara, e frutas? Quando a gente fala de lanche prático, a natureza já deu essa baita solução aí pra gente. Pega uma banana, uma maçã, se você tiver 10 minutos no final de semana, já deixa cortado um mamão ou uma outra fruta assim que precisa já desse pré-preparo, pode ser uma opção excelente.
E também a gente pode partir para as coisas mais convenientes, um pouco mais processadas, industrializadas, igual eu comentei, as próprias barrinhas, barrinha de cereal, barrinha de proteína, ou até mesmo os Iopros, as bebidas proteicas aí que estão super em alta. Não é uma opção excelente para você usar diariamente, assim, porque se trata realmente de um produto processado, mas na correria, como um coringa, pode salvar demais. E é melhor que a coxinha. E aqueles Exato. iogurtes proteicos? Tem uns iogurtes hoje que vem meio litro, que vai ter 250, 300 Quer dizer, calorias e 30 gramas de depende. proteína quase, né? São ótimos Vale a também. pena? E é um sim. pouco menos processado aquilo, né? Sim, Uhum. claro, a gente tem que sempre olhar a lista de ingredientes. Uhum. Tem vários produtos que já estão seguindo nessa linha de evitar bastante conservantes, edulcorantes e outros produtos ali que a indústria geralmente acaba utilizando. Se você pegar uma lista de ingredientes mais enxuta, com ingredientes mais naturais, é um produto super válido. Geralmente esse produto também vai ter um valor agregado um pouco maior. Então, são vários fatores que a gente acaba tendo que medir ali, mas pode sim ser uma opção super válida, dependendo do caso. Essa dica que você falou aqui de olhar a lista de ingredientes, eu acho muito boa, porque a indústria alimentícia é muito boa em querer Ocultar literalmente, algumas coisas. exato, assim. Então, teve a história até dos biscoitos, das bolachas, que contém farinha integral, sendo que tem, se você olhar o mesmo biscoito, que não tinha muito, muito menos... Pelo fato de eles colocarem farinha integral naquele biscoito, eles ficava menos palatável, eles tinham que colocar muito mais açúcar, muito mais caloria, muito mais gordura, mas eles tinham bem grande, feito com farinha integral. Assim. Sim. Então, eu acho que, claro, hoje a própria indústria foi meio obrigada a colocar as lupinhas que contém grande quantidade de açúcar e tudo mais, mas ainda assim ela é muito boa em tentar esconder e ludibriar o consumidor que está ali passando pela prateleira. Assim, né? Exatamente. O pão integral é um exemplo, né? Agora vem escrito 100% nutrição na frente e em pequeno ali 33% Sim. integral, né? Então, eu acho que essa é uma maneira de dica de... Não sei se você tem mais alguma dica específica de o que olhar, o que é bom, o que é um tipo de açúcar que às vezes está escondido num tipo de alimento, assim, que na verdade você acha que não é nada, mas é um açúcar industrializado. Sim, assim. cara, a gente tem várias dessas formas de açúcar aí, né, que a indústria alimentícia acaba colocando. Então, geralmente tem o próprio açúcar, que eles tentam evitar ao máximo, mas a gente tem glicose, xarope de frutose, açúcar invertido, maltodextrina, cara, deixa eu ver se eu consigo lembrar, sucralose, enfim, por aí vai. Tem, se eu não me engano, aí perto de uns 10 tipos de carboidratos que são açúcares. Se você for ver, realmente são bem similares aí ao açúcar de mesa, de questões de calorias e efeitos metabólicos são similares, que a pessoa vai ler e vai falar, cara, não sei o que açúcar, é isso, não tem açúcar, então tá válido, vou pegar esse aqui e vou comer. Mas, na prática, às vezes não vai ser a coisa mais ideal para ela. Essa questão da lista de ingredientes eu acho até importante, porque eu falei da coxinha, mas hoje em dia tem coxinhas que às vezes é melhor do que a própria barrinha de proteína. Tem uma coxinha que eu faço assada na minha casa que é frango, batata doce e farelo de aveia. É isso. Sim. E assado. Sim. Já vai melhor do que algumas barrinhas que são cheias de açúcar. Então. Perfeito. Legal. Manu, deixa eu aproveitar. Falou da coxinha. Diga lá. Dei uma escorregada, comi um McDonald's daquele tamanho com batata grande e refri grande. Estou me sentindo culpado. O que fazer? Fugir da restrição, fugir da compensação, quebrar esse ciclo que é o mais comum, é o que a gente mais vê, que na verdade acaba perpetuando esse comportamento. Então, do tipo, tive um comportamento, pensei sobre esse meu comportamento, senti culpa por conta disso, e aí tu vai falar, tá, o que eu vou fazer então para recuperar esse meu dano? Porque, na verdade, a culpa é isso, é uma tentativa no presente de recuperar um dano que a gente considera feito no passado, mas a gente não consegue fechar essa percepção temporal nunca. E aí, a gente tem essa tendência a querer, talvez, compensar, seja fazendo mais atividade física, pulando refeição, reduzindo o carboidrato, como tu comentou antes, né, Bruno? E o primeiro passo é cortar esse papel de compensação e voltar para a rotina. Volta para o básico, durma bem, faça atividade física normal. Porque também, se a gente acaba hipercompensando na atividade física, tu vai sentir mais fome, vai ser mais difícil ainda de segurar todo o resto. E aí a gente vai perpetuar esse ciclo de faltas, na verdade. E aí vai faltar saúde também em algum momento. Então, volta para o normal. É só não pensar no 8 ou 80. Agora que eu comi o meu hambúrguer, então tá tudo perdido? Não. Agora que tu comeu o teu hambúrguer, aproveitou o hambúrguer, volta para a rotina. Isso. Legal. E é isso que você falou, né? A gente se permitir de vez em quando, isso tá no nosso planejamento, vai legal. João, como que eu posso
aproveitar uma refeição mais calórica, aproveitar um pico de insulina aí para gerar mais anabolismo? Glicogênio. A insulina é talvez o hormônio mais anabólico que a gente tem no nosso organismo. Assim. Então, ela bem utilizada, ela nunca é claro, em algumas patologias, ela é claramente o iniciador de processos ruins, assim. Mas se você está pensando em anabolismo, a insulina é um dos maiores aliados, assim. Claro que quando a gente fala de anabolismo, a gente fala de construção de alguma coisa, pode ser construção de gordura, mas pode ser construção de músculo. Tanto que atletas de fisiculturismo usam de maneira exógena assim, insulina para construção de músculo. Então, a gente tinha mais esse conceito antes, assim, de janela anabólica, assim, de pós-treino, isso caiu um pouco mais. Muita gente utilizava a janela pós-treino como momento de causar pico de insulina, assim, que causaria mais síntese proteica, que faria mais uma promoção de anabolismo. O que a gente tem que entender é que a insulina continuamente muito alta, ela atrapalha a gente para a construção de músculo, porque favorece uma resistência insulínica, isso favorece uma maior construção de gordura. Assim. Então, idealmente, uma insulina em níveis mais baixos, assim, isso é difícil, a gente não tem um corte para isso, com picos pontuais assim, de insulina são mais favoráveis para a construção de músculo, para anabolismo, para a síntese proteica. Agora, a insulina naturalmente, constantemente muito alta, favorece a resistência insulínica. A resistência insulínica favorece o acúmulo de gordura é inflamatório, favorece a resistência insulínica e vira uma bola de neve para acúmulo de gordura, para resistência insulínica, para diabetes e para outros problemas assim relacionados a isso. Faz um desbalanço de todo o meu eixo neuroendócrino daí, né? Um pouco de tudo. Então, insulina cronicamente elevada não vai bem, porém um ou outro pico pode me ajudar a fazer um anabolismo. Né? Sim. Então não tem muita relação com aproveitar esse pico pós-treino ou pré-treino, né? A gente tinha mais isso, assim, né? Mas agora a gente entende que não é ali uma janela. Às vezes a janela pode ser entendida como uma janela muito maior do que a gente tinha, aqueles 30 minutos logo depois da atividade física. Então a gente tem um período pós-treino muito maior para poder aproveitar uma maior síntese proteica, de colocar um pouco mais de nutriente, um pouco mais de pico de insulina. Não só aqueles minutos, tem que terminar e fazer aquele shake com dextrose e whey, porque ali é o momento, se eu não colocar aquilo aí para dentro, fazer um pico de insulina com carboidrato, com proteína junto, eu não vou me beneficiar daquele treino. Assim. Então, a janela hoje é entendida muito maior do que aqueles 30 minutos pós-treino, que a gente tem que fazer um shake com carboidrato simples e proteína. Assim. A gente tem um período maior para aproveitar isso, assim, com certeza. Excelente. Então, gente, antes da gente se encaminhar para o final, né? Acho que o que a gente pode tirar legal ali da alimentação, da rotina de um atleta, né? Para, putz, eu que quero começar a fazer esporte, eu já faço, quero ficar mais saudável, é tentar manter uma alimentação equilibrada e sem muitas restrições, né? Me permitindo viver. Não me culpar, não ficar tão pirado por isso, né? Tentar manter uma rotina saudável, assim, de sono, né? De evitar um pouco de abuso de substâncias, né? A gente nunca fala disso, sempre no final a gente dá uma puxada, mas dá uma evitada em álcool e cigarro também, né? Pô, tudo bem, tem alguns atletas famosos do futebol que era cachaça e cigarro o fim de semana inteiro, né? Mas isso não é a rotina da maioria, né? E não são atletas tão longevos assim, né? Você vai pegar um Cristiano Ronaldo, por exemplo, que está fazendo uma atividade física em alto nível até hoje, assim, é um atleta que não se deu para esse caminho de festa, balada, bebida e cigarro. A gente tem que entender que ser atleta não é saudável, mas que a gente pode aplicar muita coisa deles na nossa rotina para tentar ser mais saudável, né? Bruno, nós sempre terminamos o episódio com take home messages, né? O que o nosso ouvinte não pode sair daqui sem ter fixado? Pode mandar as suas. Cara, eu acho que a gente falou de muita coisa muito bacana aqui, mas eu acredito que, para mim, o principal para você conseguir levar uma rotina, seja de atividade física, de alimentação, para frente, é você ter uma constância. Então, igual a gente falou, cada pessoa tem a sua realidade, tem a sua rotina, tem um padrão que consegue manter ali sem abrir mão de muitas outras coisas. Eu acho que é isso que a gente deve tentar incorporar aí na nossa rotina e levar em consideração. Às vezes a gente quer treinar todo dia, quer fazer 2 treinos por dia, quer seguir uma dieta 100%, mas será que isso é realista? Será que eu vou conseguir manter uma constância nisso por um longo prazo, que é onde eu vou ter realmente um resultado na minha saúde e outros fatores? Então, será que não vale a pena, às vezes, eu fazer uma coisa um pouco mais enxuta, um pouco mais básica, treinar 3, 4 vezes por semana, independente da modalidade, seguir uma dieta ali com uma boa constância de 80%, no final de semana acabar comendo alguma coisinha fora
e desenvolver realmente essa constância para você conseguir colher todos esses frutos aí de saúde, de performance, longevidade lá na frente. Não adianta você ser intenso por um curto período e não ser constante no longo prazo. Excelente. João. Eu vou pegar o gancho do que eu falei, que foi o meu erro de pensamento que eu já tive no começo do episódio, assim, que não existe suplemento, não existe hormônio, não existe o que for que você queira usar, exógeno, assim, que vá consertar uma dieta ruim e treino fofo, assim. Então, não coloque suas esperanças, não coloque seu dinheiro em algo que não é o mais importante, o que vai definir seus resultados, assim. Então, foca no básico. Se eu falo assim, um básico bem feito tem um poder gigantesco, não é fácil fazer um básico bem feito. Foca na atividade física bem feita, foca na dieta bem feita, foca num sono de qualidade, de tempo de qualidade, assim, isso tem um resultado e uma potência muito maior do que qualquer suplemento ou hormônio que você vai querer colocar no meio disso tudo. Exato. Acho que nem tem muito o que complementar. Eu só faria a pergunta de será que o teu ideal ele é real? No sentido de fechar isso mesmo que vocês trouxeram, de juntar essa coisa do eu vou sustentar isso que eu tô me propondo, não vou. É pra mim, não é. O esporte, ele é meu trabalho, ele não é, ele é meu hobby, eu posso ser ruim nisso, e é isso. Legal. Eu quero fechar juntando bem o que vocês dois falaram, né? Não tem receita mágica, né? É disciplina, é constância. Uma frase que eu gosto muito é aquela que diz, né? Não existe elevador para o sucesso, mas tem que pegar as escadas. Então, quer ser uma versão melhor sua, quer estar mais saudável, com um corpo mais funcional, você vai precisar fazer um esforço por isso. Né? Fechamos, né? É isso. Fechamos. Gente, se você nos ouviu até aqui, clique em seguir no Spotify ou se inscreve aqui no nosso canal no YouTube. Viu? Obrigado e mês que vem tem mais.